capítulo 6, aos Romanos, 15 a seguir. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Resposta: de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Lemos a palavra, Senhor, e aqui estamos, olhando firmemente para Ti. Abençoa Teu povo, Tua igreja, fala conosco, instrua-nos, ensina-nos, é a nossa oração, e assim seja só o Senhor, conforme a Tua vontade, nada mais, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém, tome assento. A quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedece. Nós estamos falando aqui da igreja verdadeira, a identidade dessa igreja, e o poder que Deus deu a essa igreja. A palavra, o jejum, a oração, etc. Hoje nós vamos falar sobre a quem você tem dado poder. É uma inversão. Deus nos deu? Diga, Deus me deu poder. É verdade isso? E para desfrutar disso, eu tenho que ser igreja verdadeira. Uma identidade de igreja verdadeira. Agora, eu recebi desse Deus o livre-arbítrio. Está prestando atenção? Eu recebi de Deus o livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio, muitas vezes eu estou dando poder para coisas que me destroem. Estudamos até aqui então sobre essa questão da identidade, o poder de Deus para essa igreja. Agora vamos analisar a coisa por um outro ângulo, o poder que eu tenho dado ao que me cerca. Existem atitudes em nós que estão dando poder, muitas vezes, às coisas destrutivas e erradas nas nossas vidas. Esses versículos que lemos constituem outra analogia estendida de Paulo, ou as pessoas podem escolher a que Senhor eles servirão. O texto que lemos está falando para nós, vocês têm como servir o Senhor que escolher. Se eu coloco-me obediente a algo, a Bíblia está dizendo que este algo será Senhor da minha vida.
eu me torno servo disso. E aí a gente pode olhar para muita coisa. Pastor, mas isso tem alguma coisa a ver do ponto de vista científico? Vamos na pesquisa de campo aqui, porque muitas vezes isso está acontecendo com um punhado de gente. A pessoa está entregando sua vida, seu destino, seu futuro, a algumas coisas que estão se apoderando delas. E eu não vou esclarecer, porque primeiro nós vamos aqui para os versículos, e depois, quando eu entrar, você vai entender isso melhor. Romanos 6, fica com a Bíblia aberta. O versículo 16 que eu citei aqui. A que Senhor estamos servindo é a pergunta. Porque o versículo 16 diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para obedecer-lhe, servos sois daquele a quem obedeceis? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então a pergunta é: a que Senhor estamos servindo? A quem eu estou dando esse poder de ser Senhor da minha vida? Aí, meus irmãos, Paulo usa a figura de servos. Você fica debaixo do poder daquele a quem você se oferece para obedecer. A obediência ao pecado traz morte. 6:23 nós lemos. O pecado paga um salário aos seus súditos, e esse salário é a morte. 6:23. A obediência a Deus traz justiça, e o dom dessa justiça é a vida eterna. Nós não estamos falando de religião. Você pode odiar essa igreja, você pode odiar outra igreja, você pode odiar esse negócio de fé, pode virar as costas e ir embora, mas a Bíblia, ela vai se cumprir. A palavra essa Bíblia é palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra não vai passar. Mateus 24:35. No dia do juízo final vai ser aberta a palavra de Deus. No dia do julgamento da igreja, no tribunal de Cristo, vai ser aberta a palavra de Deus. Não vai ser lá o Lindomar falando alguma coisa, o pastor ciclano de tal falando uma coisa. Não vai ser. Vai ser a Bíblia Sagrada nos seus originais. Tem muita gente mudando a Bíblia para aliviar a barra de tantos pecadores, mas a Bíblia, por mais que eles mudem a palavra, naquele dia não vai ser aberta a palavra que o homem mudou. Vai ser aberta a palavra de Deus nos seus originais. Então é muito séria a questão de servir a Deus e de ter aliança com Deus. Tem gente que tem aliança com a igreja, mas não tem com Deus. Participa da Santa Ceia, mas não tem participação do corpo de Cristo. É necessário primeiro andar com Deus, ser de Deus. Essa é uma verdade absoluta. Tem gente dizendo que não existem verdades absolutas, principalmente os estudantes aí das faculdades, ouviu os seus professores doidos e malucos, dizendo, não existem absolutos. Agora olha para mim, universitário. Se alguém está afirmando que não existe absoluto, ele já não está declarando um absoluto? E aí, como é que fica isso? Já está declarando. Não existe absoluto. Aí, um absoluto? Existem absolutos sim, e eles estão na palavra de Deus. E outros tantos também. Cuidado com o que as pessoas dizem. Olhe para a palavra e tente debruçar em cima de investigação para ver se é verdade. Porque nós estamos vivendo no tempo dos falsos mestres. Estamos vivendo no tempo de comichões no ouvido, procurando falsos doutores. Então nós temos que ter muita sabedoria e buscar de Deus graça. Por isso que a oração em jejum nesses dias é fundamental, tanto para vencer castas e demônios, quanto para ter discernimento espiritual. Tem pastores falando por aí que pode viver em pecado, que não tem problema. Nós acabamos de ler o De Modo Nenhum de Paulo. E aí, porque a pessoa quer andar em pecado, a graça agora virou deusa. A graça salva agora. Não. O Salvador é Jesus e não existe outro.
E Ele nos dá graça para viver nele. É só você ler o capítulo 6 de Romanos, vai entender direitinho. Versículo 17. O que está escrito no versículo 17? Mas graças a Deus que foste servo do pecado, mas obedecestes de coração à forma de doutrina à qual fostes entregues. Paulo agradece a Deus pela obra da salvação que veio aos cristãos. E nós, de coração, nos entregamos à doutrina de Cristo, à verdade de Cristo, à vontade de Cristo. Nós, de coração, queremos viver para a glória de Cristo. Embora sejamos pessoas cheias de defeitos, mas somos pessoas que todo dia têm que lutar para perder defeitos, para abandonar pecados e a cada dia santificar a sua vida em Cristo. 6, 18 e 19. E tendo sido libertados do pecado, tornar-se servos da justiça. E ele diz: eu falo segundo a maneira dos homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundícia, e a iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora. O que ele está falando? Como nós nos dedicávamos para os bares, para as cachaças da vida, para as prostituições, para as jogatinas, para as bolas da vida, e tantas outras coisas. Agora que nós fomos libertos, tenhamos a mesma dedicação para Deus. Para Deus. E aí nós vamos achar na palavra outras vezes que Paulo vai dizer que se serviu o mundo dessa forma, muito mais para Deus. Nós temos que aprimorar isso para Deus. Nós fomos salvos. E eu quero te lembrar que você não merecia ser salvo, e eu não mereço ser salvo, mas Ele, com sua graça e misericórdia, estendeu suas mãos e nos alcançou. O mínimo que nós podemos fazer é viver uma vida de gratidão a Ele, que glorifica o nome dEle. E aí vai, 6, 20 a 23, vem o que nós lemos. 5 importantes lições que podemos aprender em Romanos 6. Primeiro, a necessidade da identificação com Cristo na morte e ressurreição. Quando nós batizamos em águas, o capítulo 6 de Romanos diz que nós morremos em Cristo, com Cristo, a semelhança da morte de Cristo. E depois, quando nós saímos das águas, ressurreição em Cristo, para viver em novidade de vida. E aí Paulo faz perguntas. Se nós morremos por pecado, como que o pecado vai estar em nós? Se nós morremos com Cristo, como é que a gente vai fazer alguma coisa de pecado? Entende isso? Paulo enfatiza que através do batismo somos unidos em Cristo na sua morte e ressurreição. Assim simboliza nossa morte para o pecado e nossa ressurreição para uma vida nova em Cristo, destacando a importância de uma identificação íntima com Jesus. Eu agora sou imitador do Senhor. Você agora é imitador do Senhor, imitadora do Senhor Jesus Cristo. 2, a libertação do poder do pecado. Se eu morri com Cristo, o pecado não tem domínio mais sobre a minha vida. Se de fato eu morri, se de fato a decisão é verdadeira. Por isso que a gente sempre ensina, batismo não liberta ninguém, batismo não salva ninguém, mas o salvo quer batizar. E quando o salvo batiza, é confirmado toda esta obra para a glória de Jesus Cristo. Agora nós temos, estando em Cristo, nós temos poder para vencer o pecado. E aí é a graça. A graça que Deus nos dá é para vencer o pecado, não é para pecar. A graça que Deus nos dá é para virar as costas imediatamente para qualquer coisa que não glorifica a Deus e que faz mal. Essa é a graça. Paulo falou, pela graça sou o que sou. Paulo era santo por causa da graça. E ele diz, pela graça sou o que sou e fiz mais do que todo mundo. A graça deu a Paulo o poder de fazer muita coisa para Deus. Amém? E tem outras coisas que nós já falamos aqui. Terceiro, servos da justiça.
Ao invés de sermos escravos do pecado, agora somos servos da justiça. Nós fazemos aquilo que glorifica a Deus. O nosso prazer agora é outro. O meu prazer era de ir para as boates, era de ir para as coisas erradas. Quando Jesus me libertou, me salvou, o meu prazer agora é estar na casa de Deus, é fazer parte de noites de vigília, é fazer parte de estudos bíblicos, porque o meu prazer é crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nascemos de novo. Quarto, a graça como motivação para a santidade. A graça de Deus não é uma licença para pecar, mas uma motivação para viver uma vida santa. Somos chamados a responder à graça de Deus, vivendo em obediência a Ele, reconhecendo o grande sacrifício feito por Jesus em nosso favor. Ele morreu para me salvar, mas não só para isso, me salvar levando para a eternidade com Ele, não. Ele morreu para me salvar de mim mesmo. Para que fomos salvos? Somos salvos da ira futura, o juízo final. Quando Jesus entra na nossa história, Ele nos arrebata disso. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Nós nos convertemos para servir o Deus vivo que nos salva da ira futura. E Ele morreu para nos tornar nascidos de novo nessa terra. Nascidos não da vontade do homem ou do varão da carne, não, mas nascidos para a vontade de Deus, feitos filhos de Deus. Evangelho de João 1, de 8 a 11. Então, Deus nos mudou. Esse negócio de eu estou salvo porque eu estou na igreja, não é verdade, isso é mentira. A gente está salvo se estiver em Cristo. E se estiver em Cristo, as obras revelam isto. Não existe alguém que possa dizer, estou em Cristo, mas está no pecado. Não existe isso. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E quinto, das 5 importantes lições do capítulo 6, é a consequência do pecado e a dádiva da vida eterna. O pecado nos leva para a morte, e a morte nos leva ao inferno. A salvação nos leva para a vida em Cristo nessa terra, e no futuro, a eternidade com Ele na nova Jerusalém celestial. Amém? Entendeu o que Paulo disse? Então, se a pessoa está obedecendo o pecado, ela é serva do pecado, escrava do pecado. Mas se está obedecendo a Deus, é serva da justiça, e vive uma vida de novidade, imitando a Cristo, e o pecado não terá domínio sobre vós, resumindo capítulo 6 de Romanos. Agora, alguns poderes que estamos dando, que muito nos prejudica nas nossas vidas. Olhando para isso aqui, a pessoa que decide viver em pecado, depois de conhecer a Cristo, o que é que ela está fazendo? Dando poder para o pecado ser senhor da sua vida, sim ou não? Entenderam isso? Aquele pecadinho de estimação que a pessoa nunca diz que nunca vence, que nunca dá certo. Está dando o poder. E aí vai. Mas vamos lá. Lembre-se que as armas de Deus estão à nossa disposição, e para desfrutarmos de seu poder, temos que usar estas armas e também aprender a manusear as armas. Ok? Para desfrutar, nós temos que estudar, aprender, e vocês já fizeram isso. Tudo está dependente de usar ou não. Tanto as armas do inimigo estão à nossa disposição, quanto as armas de Deus à nossa disposição. Quem escolhe? Você escolhe qual arma usar. Ok? O problema é que muitos, além de não usar as armas de Deus e o poder que Ele nos tem dado, covardemente usam as armas do inimigo para a própria destruição e morte. E eu pus covardemente aqui, irmãos, porque é a mesma energia que você gasta para tomar uma decisão de erro, você gasta para tomar uma decisão de acerto.
o sofrimento de alguém que está na amargaça da vida, no pecado, quando ele vai para o seu quarto, a falta de sentido, a angústia. Agora, contrasta isso com ir para o quarto, orar a Deus, sentir a presença de Deus e saber que Ele está conosco. Essas pessoas vivem uma vida fora do domínio do Espírito Santo e entregue à carne e aos seus prazeres. E ela está dando poder à carne para levar à morte. Aí vem o Romanos 8, 7 e 8, 13 DCM, que fala que quando a gente inclina para a carne, inclinou para a morte. Mas quando inclina para a vida, inclina para a paz e para a vida eterna. O que é inclinar? É voltar-se para, ou seja, tomar decisões em favor daquela direção. DCM está dormindo hoje. Nossa boca e as palavras que usamos. Nós temos o poder aqui, ó. Olha o que diz Provérbios 18, 20 e 21. Abram as Bíblias. Provérbios 18, 20 e 21. Tem gente lá no DCM? Ah, tem. Glória a Deus. Olha o que diz: do fruto da boca o coração se farta. Do fruto, abre a Bíblia, irmão, não tenha preguiça não. Cheira a Bíblia, tanto que a Bíblia é cheirosa, é a palavra de Deus. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfazem. Agora, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza. Agora abram lá, Tiago 3. Tiago 3, 5 e 6. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Já percebeu o que nós vamos falar aqui? Nós estamos às vezes dando poder com as nossas palavras para aquilo que nós vamos colher daqui a pouco, de ruim, de morte. As palavras têm um poder incrível. Elas podem construir ou destruir, animar ou desencorajar, curar ou ferir. Sim ou não? Quantas pessoas lembram hoje das palavras que sua mãe falou, seu pai falou, até hoje prejudica essa pessoa? Impede ela, às vezes, de fazer certas coisas, de acreditar em si. Quantas pessoas abrem a boca para repetir o que ouviu e por isso revela que elas não acreditam mais que a vida pode dar certo? É como a minha mãe dizia: eu nunca vou dar certo mesmo. Quantas pessoas nós ouvimos que a mãe chama a filha de prostituta, de miserável, você nunca vai ser alguém na vida. E essas palavras destruiu uma pessoa que hoje pode estar com 60, 70, 80 anos e lembrando. Porque marcou, traumatizou. E aí a pessoa está nervosa e quer falar o que vem na boca, e diz que ninguém tem nada a ver com a vida dela, mas ela está destruindo vidas, porque essa pessoa que ficou com esse trauma, muitas vezes não querendo fazer com seus filhos a mesma coisa que a mãe, o pai fez ou fizeram, acaba fazendo porque está ali registrado. Tem que Jesus entrar para destruir isso.
Então, é por isso que é tão importante que tomemos cuidado com o que dizemos. Isso significa que nossas palavras têm o poder de criar vida ou causar morte, destruição. Nossas palavras podem trazer alegria ou tristeza, esperança ou desespero. Tem pessoas que, ao ouvir certas palavras, foram para o suicídio. Falando em suicídio, tivemos aí a triste notícia, né? Do filho do J. Neto, 15 anos de idade, tirou a própria vida. A gente não pode brincar, irmãos. Escute aqui o que eu vou falar, que os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas me perdoem se vocês interpretarem mal. Irmão, antes deles, Jesus. Entenda o que eu estou falando. Nosso pastor presidente é psicólogo. Não estou criticando aqui eles, mas eu estou te dizendo, porque eles pagaram fortuna para esse menino. E não deu certo. E, pastor, mas a depressão, queridos, pelo amor de Deus, pode ser falta de lítio, pode ser o que for, pode ser questão essa, questão aquela. Agora escute aqui, preste bastante atenção. Jesus cura qualquer tipo. Ou Jesus não cura? Jesus ainda ressuscita mortos? Então, primeiro Jesus, primeiro o libertador, primeiro aquele que sara a alma. Mas tem que mergulhar, tem que buscar nele, tem que gastar tempo com ele. Tivemos aí a notícia da morte, dia 17 agora, do apóstolo Rina também, 52 anos, acidente de moto. Fundador da Bola de Neve. Aí tem aquelas outras coisas e questões. Temos que vigiar. Vigiar, não estou dizendo que se você vigiar, você não vai morrer, irmão, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que morrer pronto. Seja de que natureza for, mas tem que morrer pronto com Jesus. Mas não é apenas o poder das palavras que devemos ter cuidado, também é a forma como as usamos. Às vezes podemos usar palavras para ferir ou controlar os outros, em vez de edificá-los e encorajá-los. Podemos falar sem pensar nas consequências de nossas palavras e ferir aqueles ao nosso redor. Nossas palavras criam realidades. O versículo citado nos diz que a língua tem poder. Poder está na língua. Sábio é quem a utiliza bem para colher bons frutos dela. Refreia a tua língua. Guarda a língua. Usa ela para te abençoar. Não dê poder ao acaso com a língua. Dê poder para Deus abençoar mais. A palavra de Deus nos ensina como podemos viver dias longos e felizes nessa terra. E o mais interessante é que a instrução para viver assim é ter cuidado com aquilo que falamos. Acredita nisso? Olha o que está escrito 1 de Pedro 3,10. Se vocês quiserem uma vida feliz e boa, mantenham domínio sobre a língua e guardem os lábios de dizerem mentiras. Esta aqui está na revista, na versão viva, na versão atualizada. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. O que tem saído da sua boca ultimamente? Porque essa é a sua colheita. Lembra de 11:1 de Hebreus? A fé é a certeza. E a boca fala o quê? Se está cheio o coração, tem convicções lá. No final das contas, o princípio é claro. Fala certo e você terá as coisas que são certas. Fala errado, você terá a consequência do erro. Aqui não está falando que você tem que usar o português correto.
Aqui está falando de a mensagem transmitida tem que ser correta, seja da maneira que for, ainda que com sinais. Existem pessoas que já acordam semeando palavras ruins em seu próprio dia, reclamando da vida, das circunstâncias e situações, e é aqui que está a chave. Não precisamos falar sobre o que estamos vendo, devemos falar sobre o que estamos crendo. Quando fazemos assim, semeamos a semente certa e uma nova realidade é gerada. Por isso, 21, 23, nós lemos: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Guardar é saber administrar. Irmãos, quando nós falamos besteiras, asneiras, coisas erradas, estamos dando poder de consequência ruim para nós. A quem você tem dado poder? Agora, quando a gente fala uma palavra de fé, eu estou colocando poder no Deus que me dá graça. Quando Jó tiraram tudo de Jó, e ele se ajoelhou e disse: Deus deu, Deus levou, bendito seja Deus, ele já selou a primeira vitória dele. E a gente tem a mania que quando perde, misericórdia, Deus esqueceu de mim, porque não sei. Não, irmão, Deus não é caduco não, você que está caduco, porque Deus não esquece de ninguém. Agora Ele prova nós, e a gente tem que saber sair-se bem nas provas. Mude as realidades ao seu redor com a semente correta. Nesse caso, a palavra é semente. Tudo que não está de acordo com ela pode ser mudado se você tão somente puder crer e declarar o que Deus diz. É nessa hora que a fé salta. Quando alguém diz para você, não tem solução, fala: você não conhece o Deus que eu sirvo. É aquela coisa da fé mesmo. Ai, pastor, eu não vou me enganar, não estou acreditando. Eu também não vou te enganar. Se você não está acreditando, você não vai ter nem Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, põe essa fé em Deus, não põe em você. Ah, eu acho que eu não tenho fé. Olha para Deus, você tem fé nele? É isso que você tem que ter, fé em Deus. Não é em você, é em Deus. Você sabe que Deus é real, Deus existe, Deus é verdadeiro. Creia nele, se entregue a ele, entregue as circunstâncias da sua vida a ele. Não entregue para aquilo que vai destruir sua vida. Uma pequena língua é peçonha maldita. Ela é colocada entre os dentes, irmão, porque ela tem que ser segurada. Ó. Porque essa bichinha é perigosa. Por isso que a Bíblia chama de varão perfeito quem aprende a dominar a língua. Tiago 3. Perfeito esse varão. Por que ele é perfeito? Porque ele soube fechar os dentes e calar? Não, porque ele entendeu que a língua tem que ser dominada. Cuidado com o que você fala. E hoje a gente fala, irmãos, é pelo Facebook, pelo Instagram. Você lê o que você está falando lá. Coloquei uma postagem lá no banner do meu Facebook, no Instagram também, no WhatsApp, que as pessoas estão nos lendo pelo que postamos, e nós nos lemos pelo que postamos. Às vezes você pode dizer, eu não me conheço, agora leia as suas postagens que você vai conhecer, está no seu coração. É simples. Tem gente que você vai lá, eu não vou, viu, irmão, não fico fiscalizando os outros. Mas aí a pessoa vai lá, e pelas postagens, falei, essa pessoa está com problema. Sim ou não? E está revoltado. E esse aqui está odiando a igreja.
E esse aqui não vai passar tempo. E essa foto dessa irmã casada, a foto desse irmão casado. É o poder. O poder, se fosse escrever uma Bíblia atualizada, porque a Bíblia diz aquilo que ela não diz, porque a Bíblia diz, ela ia pôr um versículo diferente. O poder das suas postagens está a vida e a morte. Porque nós estamos aí escrevendo o que pensamos, e às vezes o que falamos. É que amanhã eu vou, está falando. Entendeu ou não? Então, você está dando poder para quem com essa boca que Deus lhe deu? Você está dando poder para quem com, ultimamente, as palavras que você tem usado? Porque tem alguém pegando essas palavras. Uma coisa é certo, suas palavras serão pegas por alguém. Diga para esse irmão, aponta o dedo para suas palavras, tem alguém pegando suas palavras. Aí vira para ele com cara de docinho e fala, é o diabo ou Deus que está pegando? Porque tem alguém pegando. E o diabo não é bobo, não. Não é bobo, não. Fala qualquer besteira, ele vem cá. Ah, eu não queria mais ir para a igreja, só vou para a igreja por causa da minha mãe, por causa do meu pai. O diabo já pegou essa e já está te dando pratos e pratos, pode ter certeza. Se Deus quiser, ele vem atrás de mim. Essa arrogância aí vai precisar de muita obra. Nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Vamos lá? Diga, repita comigo, coisas que eu devo decidir, nunca mais dizer. Diga, não, fica quieto, deixa só eu. Nunca mais diga não posso. Pois 4,13 de Filipenses diz, tudo posso naquele que me fortalece. Está vendo a contradição? Ah, mas eu não posso. Aí Jesus está lá. Olha para mim. Olha para mim, olha para mim. Aí a pessoa olha para Jesus e diz, você pode tudo quando eu te fortaleço. Por que você faz isso? Você já ouviu quantas vezes sobre isso? Ah, mas o problema meu, ele é tão grande que nem Jesus. Ai, mas que tolice, hein? Ele ainda é o Deus dos impossíveis. Põe palavras que dá poder para Deus agir. Nunca mais direi que não tenho, pois o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Filipenses 4:19. Nunca mais direi que tenho medo, porque 2 Timóteo 1,17, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E porque a Bíblia Sagrada diz 365 vezes, não temas. Nunca mais direi que tenho dúvidas ou falta de fé. Porque Romanos 12:3 diz, a medida da fé que Deus nos repartiu a cada um. Deus não me esqueceu quando estava repartindo fé, não. Deus não esqueceu, Ele repartiu a cada um. O cada um aqui, ninguém ficou de fora. Você tem fé. Sabe por que você está na igreja dos crentes? Porque você tem fé. Sabe por que você veio na igreja hoje? Mesmo dizendo que não tinha fé, é porque mesmo assim tinha fé. Nunca mais direi que sou fraco, porque
27:1 de Salmo: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Daniel 11:32: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Aleluia. Está entendendo a troca aqui de palavras? Estou falando para crente. Nunca mais temerei a Satanás, porque 1 de João 4:4: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Nunca mais direi que estou derrotado, porque Deus, segundo aos Coríntios 2:14, em Cristo sempre me conduz em triunfo. Somos mais do que vencedores por meio de Cristo. Pare de dar lugar para o diabo, para de dar as palavras para o diabo agir nelas, angustiar seu coração, falar que você não é ninguém, que você está para baixo e acabou. Para com isso, olhe para Jesus Cristo, autor e confirmador da fé. Olhe para Jesus Cristo e ande sobre as águas. Olhe para Jesus Cristo e creia. Ele disse que está conosco. Aragana súbria. Nunca mais direi que não tenho sabedoria. 1 aos Coríntios 1:30, pois Cristo Jesus se tornou da parte de Deus sabedoria para mim. E Tiago diz para a gente buscar sabedoria, não duvidando, porque Ele dá a todos que pedem. Nunca mais direi que estou doente, pois 53:5 de Isaías: pelas suas pisaduras fui sarado. E Jesus em 8:17 de Mateus: mesmo Jesus tomou as minhas enfermidades e carregou com as minhas doenças. Então tem alguma coisa aqui, eu creio que Jesus me curou e vou buscar com muita fé. Pastor, e se eu morrer doente? Morri crendo e vou para o céu. Eu tenho que alimentar é a fé. Eu tenho que crer. Nunca mais direi que estou preocupado e frustrado, pois 1 de Pedro 5:7, lançando sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. A sua questão não é dizer: Deus, o Senhor está falando que o Senhor tem cuidado de mim, mas o Senhor não está cuidando de mim. Não é assim. É assim: Senhor, o Senhor tem cuidado de mim. O que é que está faltando para que isso se conclua? Porque a verdade já está lá. Ele cuida. Ele não descuida. Ele cuida. Ele cuida. Deus cuida sim. Ele não descuida. Então nós temos que entender que cuidado é esse, porque esse tipo de cuidado. Porque é ali que a gente vai crescer. Nunca mais direi que estou preso, pois, segundo aos Coríntios 3:17, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Talvez você duvide disso aqui, mas Paulo preso disse isso aqui, ó. Ele estava preso, acorrentado, escreveu para os irmãos a carta mais feliz da vida dele. Filipenses, 4 capítulos, 16 vezes a palavra alegria e correlatas, gozo. E ele disse: me prenderam aqui e eu estou achando bom demais. Mas como assim? É que eu queria pregar aos da guarda pretoriana e não tinha jeito. E agora tem um guarda acorrentado comigo aqui, eu estou pregando para ele de manhã, de tarde e de noite. Cadê essa igreja que fica feliz na prisão? Ou esse Jesus não existe mais, agora é outro Jesus. Cuidado, que Paulo ainda adverte, segundo aos Coríntios 11, de um outro Jesus, de um outro evangelho e de um outro espírito. Mas se é o Jesus da Bíblia, a gente tem que ter isso aqui. Nunca mais direi que estou condenado, pois 8:1 de Romanos diz: já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estou em Cristo, portanto estou livre da condenação. Isso aqui são dicas.
Então, ao invés de você usar uma palavra, estou acabado, não tem jeito, a coisa não vai dar certo, o que vai acontecer? Já viu quando você, marido e mulher, se assenta para falar coisa ruim? Conversa agora não, meu filho, presta atenção. Deixa para depois, conversa. O que faz com um casal quando conversa assim? Levanta angustiado. Sim ou não? Levanta angustiado. Agora começa um falar a coisa e você fala assim, mas nós vamos sair dessa aqui, assim, 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 Deus vai dar vitória. Deus vai não sei o quê. Sai os dois já animados. E ainda sai com um propósito, nós vamos entrar em oração, Deus vai dar vitória. Mas se a conversa é fiada, vai cada um para o seu canto ficar angustiado. E aí demora 2 dias, 3 dias, 1 semana para sair a angústia. Ou não é assim? Porque na palavra sai vida ou morte. Que resultado você quer colher? Tem gente que vive pedindo, Deus, peça para alguém perguntar como eu estou. Como é que você está, irmã? Ah, mas está difícil. Eu acho que eu vou morrer ontem. E eles vão me enterrar anteontem. A coisa está feia. Jesus amado. A Bíblia é a nossa referência de instruções, sim ou não? O que aquela mulher foi lá, quando ela saiu de casa para ir lá no Eliseu, e no caminho perguntou para ela assim, vai bem com o teu marido, vai bem com o teu filho, o que ela disse? Ah, está tudo acabado, vai minha família, o meu, sabe o que? Foi assim? O que ela disse? Vai bem com meu marido, vai bem com meu filho. Ah, mas essa mulher estava mentindo. Ela estava mentindo ou professando o que ela acreditava que foi buscar lá no profeta? O que você está indo buscar lá no profeta? No caminho, vá confessando. Está bem, resolveu, Deus já resolveu, Deus já fez, Deus já deu. Pastor, e se ela chegasse lá e Deus não desse? Pelo menos ela creu e quem crê agrada a Deus. Deus ia agir de alguma forma. Mas Deus fez o milagre, sim ou não? Muda as palavras. E sabe que a gente tem uns irmãos, umas pessoas, uns amigos, e tem uns que conseguem ter amigos que não são cristãos, e eles não vão ter a sabedoria bíblica, né? Mas aí vai, já tem aquela amiga predileta, amiga, te liguei porque sabe como é que eu estou, né, quando eu te ligo, eu sei, você está morrendo, só você para me ajudar, olha aqui, cinismo, só Jesus para te ajudar, se você é cristão. Eu não estou ensinando ninguém a ser orgulhoso, estou ensinando que primeiro a gente confia em Deus. Deus não faz mal para ninguém. Deus nos abençoa. Deus é Pai. Deus cuida. Deus fortalece. Aí começa a falar asneira, besteira. Irmão Wesley, depois o senhor vê aqui que já tem uns dias que esse púlpito aqui está meio solto. Segura. E aí, fala besteira. Aí, uma colega, porque a outra casou e a outra ficou solteira. Aí fala, eu acho que Deus não tem casamento para mim não. Só porque está com... Se a sua colega casou, Deus também vai te dar um casamento, criatura. Só que Ele tem a hora certa, a pessoa certa. E você não quer casar, você quer um esposo. O que o senhor está falando, pastor? É porque tem gente que quer casamento e casa errado. Então, você não quer um casamento, você quer um esposo, um marido que te ame, que te respeite, que seja de Deus. Então, tenha paciência e vai buscando, vai orando, espera o tempo e coloca palavras de fé. Deus tem um esposo para mim e nós vamos servir o Senhor. Coloca a palavra que Deus tenha a liberdade de pegar essas palavras e devolver elas a 30, a 60 e a 100 por um em seu favor, porque palavras são sementes.
Amém ou não? Essas declarações, coloque elas na sua boca. Você escutou ou não? Coloque essas declarações na sua boca. Pastor, o Jó perdeu, os filhos todos morreram, e meu Deus do céu, que angústia que foi, que tristeza, não é verdade? Mas só que Jó continuou firme em Deus, e no final ele teve 10 filhos incomparáveis na terra. Eu não sei quem te abandonou no caminho, e se aqueles filhos, a minha tese é que aqueles filhos foram tirados, porque se continuassem iam se perder. Jó vivia oferecendo sacrifício com medo que aqueles meninos morressem errado. Então Deus salvou aqueles filhos e tinha que morrer mesmo. Mas Deus deu outros 10, além de salvar os primeiros, ainda abençoou os últimos. Então eu não sei o que aconteceu na sua vida, vira a página. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, abra a boca para dizer: eu estou mais abençoada do que nunca, mais abençoado do que nunca. Deus tem algo logo ali e eu vou chegar. Dê poder para isso. Está entendendo aquilo que a gente dá poder? E se isso é uma consequência maligna, você pensa que é uma coisa de coincidência? Eu não sei, irmãos, mas nós temos exemplos um atrás do outro de consequências muito ruins por causa desse tipo de comportamento. Amém? Outra coisa que a gente faz, poder que temos dado àquilo que entra pelos olhos. Primeiro nós falamos do que sai da boca. Agora aquilo que entra pelos olhos. Abram lá, Lucas 11. Evangelho do médico amado, Dr. Lucas, capítulo 11, diz que a Bíblia é coisa de crentinho, né? Nós temos aqui escritores leigos, e temos aqui outros tantos tão capazes quanto o Dr. Lucas, quanto Isaías, meu Deus, quanto Jeremias, Ezequiel, meu Deus, muitas riquezas aqui de gente boa. O Paulo, vamos lá, 11, 33 a 36, ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, olha o mandamento. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. Cuida dos teus olhos. Com os olhos, pessoas têm dado poder a coisas terríveis. Com os olhos, pessoas têm dado a Deus o poder de iluminar todo o seu corpo. Pormenores sobre os olhos. Há imagens que facilmente ficam retidas na retina e nos trazem satisfação. O peixe cortando a água, o aspecto do arco-íris, o pôr do sol vermelho, aquela fita branca que o jato deixa no céu, o mar de encontro às rochas, um pássaro de plumagem multicolorida, o céu estrelado de verão. Como que a gente tem olhos que contemplam tudo isso? É muito bonito, né? A gente acostumou com os milagres de Deus. Não deveria. Quando a gente vê um pavão, você já viu um pavão? Quem já viu pavão? Já viu? Quase todo mundo tem. A gente está com preguiça de ver o pavão, né? Mas é bonito demais aquele bicho. Já viu quando ele... Parece o rei da cocada preta. É ou não é? Que a cor mais... E ele fez igual o pastor Elias, né? Rogou o cabelo. Já viu
aqueles passarinhos, irmão, que tem cor para tudo quanto é lado. Que coisa linda. E os olhos, olha, para que os olhos foram feitos? Para contemplar coisas feias ou bonitas? Então, quem tem ouvidos, ouça. O olho é chamado de o órgão imperial do corpo humano. Do começo ao fim da Bíblia, os olhos são mencionados em relação a muitas coisas. Onipresença, 2 Crônica 16:9, 2 Crônica 16:9, os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. Cuidado de Deus, como a menina dos seus olhos, Deuteronômio 32:10. Inspiração divina sobre o funcionamento da igreja, quando Ezequiel 1:18 e 10:12 fala das rodas cheias de óleos. Algo repentino, 1 Coríntios 15:52, num abrir e fechar de olhos. No Sermão do Monte, Jesus fala dos olhos, que os olhos são a candeia do corpo. Não há nenhum outro órgão no corpo humano que se compare em estrutura e adaptabilidade e que tenha mecanismos tão complexos como o olho humano. Temos a pupila com acomodação automática para o maior ou menor entrada de luz. A gente contempla tanto um buraquinho aqui para a gente colocar o fio na agulha, quanto um céu cheio de luzes, um céu maravilhoso, né? Macro e micro, né? O camarada pega o microscópio e tem que ajustar para ver aquilo que o olho já está vendo naturalmente. Por isso que quando as pessoas vão ficando velhas, que eu não fico, eu já avisei minha família, inclusive, que eu tomei uma decisão, que eles não podem passar na frente dessa decisão, e eu vou esperar Jesus voltar mesmo, né? Não vou morrer, e eu quero que eles respeitem isso mesmo. Vou esperar. Alguém está comigo aí nessa? Pois é, aí eles pegam os microscópios, vai não sei o quê, e aí a gente que vai ficando mais assim de idade, as pessoas, não eu, elas vão fazendo o trabalho que eles fazem no microscópio e no telescópio, né? Você, a hora que olha assim, você faz assim, não é? Aí fica fazendo aquele... Tem umas irmãs que eu conheço assim, vai ter que arrumar um alongador de braço, né? Mas já viu que isso tudo é ajuste do foco dos olhos, que são perfeitos? Amém? Quem está com problema nos olhos, receba a cura em nome de Jesus Cristo. Que os seus olhos sejam limpos. Você crê nisso? Que os seus olhos sejam lavados pelo sangue de Jesus e limpos, curados pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Eu creio que Ele fez. Aleluia. Os olhos também, irmãos, ele tem uma linguagem que são só deles, não tem como esconder, né? Os olhos fulminam quando estão indignados, piscam de contentamento, piscam quando está mentindo. Já tem umas pessoas que quando vai mentir, foi, irmão, para de piscar ou para de mentir, você tem que resolver aí, né? Brilham quando estão entusiasmados, ou são doces quando mostram simpatia, quando quer conquistar, quando eu quis conquistar, viu, Selene? Os olhos, olhei para ela. Tia Bé, quando me viu a primeira vez, ela falou: minha filha, esse aí não é crente não, esse aí não é de Deus não. Aí a viu, não mãe, Deus mudou ele. Eu falei: não, mudou não, eu trabalhava lá no lugar, lá onde ele ia contar piada e beber. E ela: não mãe, mudou, hoje eu sou o genro que ela mais ama. Deus abençoe. Às vezes os olhos permanecem imóveis quando você está com medo, caídos quando você está triste, ou em fogo quando quer vingança. Há ternura nos olhos da criança, dos noivos, etc. Não é? Então os olhos falam também, não falam? A maneira de, né? Você olha para uma pessoa, você fala: você não está bem, o que foi? E principalmente mães, avós, né? A Rosa Dita está sendo uma avó e tanto. Eu estou vendo as postagens da Rosa Dita, tudo isso. Então,
Os olhos como a candeia do corpo, que interessa agora. Reconhecer que Jesus é a verdadeira luz, que ilumina todos os homens, é o ponto de partida. Você quer ter olhos iluminados? Então você tem que ter Jesus na sua vida. Amém? Seguindo, o alerta veemente da parábola que lemos é contra o nosso mau uso dessa luz disponível, que pode fazer que fiquemos vagando em trevas, apesar de ter acesso à fonte da claridade. Não tem gente que tem Deus, mas está em trevas? Somos chamados à responsabilidade de deixar a nossa lâmpada acesa e de posicioná-la de modo que ela ilumine toda a nossa vida. Mas é preciso entender mais do que esta responsabilidade no que diz respeito ao que só nós podemos fazer por nós. Preste atenção nisso. Nós somos os únicos responsáveis pela escuridão da nossa vida. Repita. Individualiza. Cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas, é a advertência. E quando que é trevas? Quando eu coloco os olhos onde eu não devo. Quando eu deixo entrar por eles o que apaga a luz. Não é possível desprezar a sutileza desta advertência do Mestre. A luz está no nosso interior, Jesus está presente. No entanto, as nossas ações, as nossas vontades, as nossas prioridades e os valores que escolhemos privilegiar têm a capacidade de anular a luz e nos colocar no breu das trevas. É aí que somos chamados ao cuidado. Seu coração como está? Sua alma como está? Tem que ter luz lá. Tem hora que a gente, eu vou sair um pouquinho para entender aqui com você. Tem hora que você olha para a árvore da vizinha e olha para a sua, e em vez de ficar feliz, contentai-vos com o que tendes, que diz Paulo a Timóteo, a gente vai ficar com inveja da árvore da vizinha e vai perder o prazer no que tem. Ou não é assim? Aquilo ali, por causa dos meus olhos, apagou a luz aqui. Tem gente que não é feliz porque o vizinho está bem. Pelo amor de Deus. Eu assisti um filme há muitos anos atrás, dos dois amigos, que o vizinho era rico e ele não conseguia prosperar. Aí o amigo chegava com um cavalo na casa dele, e ele, que cavalo é esse? Quase morrendo de... Até que o filme enrola tudo, no final eles se curam. Porque tudo era inveja do outro, porque o outro estava tendo, e ele não tinha. Não tem umas amigas que é a melhor amiga, mas na verdade a melhor amiga está invejando, e se brincar, toma o namorado dela. Já viu que namorado se perde para melhores amigos e melhores amigas? E esses melhores aí são melhores mesmo. Cuidado com o que você está colocando, quem você está convidando para estar na sua cozinha, para ter a proximidade com os seus. Viu aqui? Aí o camarada tem um Fusca e o outro passa com um Fiat perto dele, novo. Aí ele está roubando, só pode estar roubando. Aí eu dou aqui, eu só estou aqui, não vou colocar. Aí vira aquela senhora, alegre, irmão, o irmão comprou um carro, glória a Deus. Uai, mas por que Deus deu para ele e não deu para mim, pastor? Por causa disso. Porque se você tivesse alegre com a vitória dele, é capaz que Deus te dava até um melhor. Tem gente que o vizinho não pode prosperar. Está entendendo ou não? Mas que terno é aquele que ele comprou? Ele não dá conta de comprar um terno daquele, não.
Eu penso que um terno daquele deve custar uns 3 mil. Às vezes o cara comprou por 199. Mas a inveja põe preço no terno do outro. Você conhece alguém assim? Quando você olha no espelho, você vê essa pessoa? Não. Não, pastor. Deixa o povo prosperar. Você tem o que Deus te deu. Tenha olhos bons. Já viu os olhos do invejoso, como é que é? Meu Deus do céu. Já viu que tem umas vizinhas que fica tudo, já fizeram até os buraquinhos no lugar certo? Ah, mas ali tem rolo. Tem ou não tem? Fica negaciando, como dizia minha mãe, negaciando. Está negaciando. Irmão, deixa a irmã viver. Para de arrumar jeito para controlar a roupa da irmã, a roupa do irmão, o carro do irmão, o que vestiu, o que falou. Para com isso. Tenha olhos limpos. Jesus abençoa meu irmão, abençoa minha irmã e abençoa eu também. Pronto. Quem quer morar no céu? E quem quer perder o céu? Se não quer, cuida dos olhos. E deixa os irmãos ser abençoados. E pronto. Já viu aquele negócio de chorar com os que choram e... O que é mais difícil? Você que está falando. Por que é mais difícil alegar com os que alegam? Porque deveria ser o prazer da igreja. Deus deu um livramento, glória a Deus. Deus deu uma cura, aleluia. Deus deu um casamento, bendito seja o Senhor. Uai. É a tal da inveja, não é? Como assim? O irmão comprou uma mansão? Isso está vendendo cocaína, pastor? Só pode ser. Isso aí é falso. Deus não pode abençoar. Deus não pode surpreender as pessoas. Porque os invejosos não deixam. Deixa seu irmão ser abençoado e seja tu abençoado. Muitos textos bíblicos nos ajudam a enfatizar esta questão. Um deles é o Salmo 119, 105. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Palavra. Anda pela palavra. Por que Caim matou Abel? Tinha alguma coisa a ver? Deus falou com ele, Caim, não tem nada a ver com Abel. As palavras que Deus falou era isso mesmo. Você descaiu o semblante, o que aconteceu? Oferece a coisa da maneira certa e eu vou te abençoar. Não foi assim? Mas cabe a você dominar seu desejo. Cabe a mim? Então não quero dominar não. Foi lá e matou. Deixa seu irmão ser abençoado por Deus e você lute a sua luta. Lute a sua batalha. Cada um tem as batalhas. E nós precisamos delas. E que bom se no final a gente vencer todas. E lá no céu, aí sim, aí lá vai ter igualdade, fica tranquilo. Igualdade em partes, né? Porque vai ter gente que vai gerenciar 5 cidades, outros vai gerenciar 3 e vai. Está gostando? No seu amor e dedicação à palavra de Deus, o salmista antecipadamente cumpriu o conselho de Jesus. Talvez possamos dizer que o ensino da parábola é mais completo que o reconhecimento do salmista. Mas o desafio é o mesmo. Não descuide da sua luz. Brilha. Vira para o seu irmão e fala, brilha, irmão, brilha. Brilha a sua luz. Fala para ele, a sua luz. Não vai querer brilhar com a luz dos outros, não. É com a sua luz. Onde você tem colocado os seus olhos é a pergunta. Mateus 6, 22, 23 diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os meus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Seus olhos são bons ou maus? Onde você tem colocado seus olhos? Olha o que diz Salmo 101, 2 e 3. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa
com um coração sincero. Não porei causa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Não coloque coisas impuras diante dos seus olhos. Cuida dos seus olhos. Muitos olhos se abrem para pornografias na internet e programações nas TVs, e é a partir dessas atitudes e outras que espíritos de prostituição e adultério têm entrado em vidas. Os olhos são entradas da alma. Então a pessoa abre os olhos para a pornografia na internet, pronto. É o bastante para agora criar uma dependência, porque entrou trevas. Uma pessoa olha para outro e tem inveja daquela. Pode acontecer de alguém olhar para uma pessoa e começar a ter uma inveja, e nesse exato momento a pessoa vai dizer: não tem nada a ver com isso, que Deus abençoe esta irmã, e eu que cuido da minha vida. Não tem gente que se autodisciplina dessa forma? Isso é maravilhoso. Mas tem gente que olha e deixa a inveja entrar. Aí aquela irmã passa a ser alvo de amargura, de palavras, de fofocas daquela outra pessoa. Porque ele olhou com um coração ruim, com os olhos ruins, e deixou isso entrar e fazer diferença que não deve deixar. A quem você tem dado o poder? Purifica e santifica seus olhos. Purifica e santifica seus olhos. A concupiscência dos olhos é a causa de muitos pecados e mortes, desde o jardim. Eva caiu com concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Aí você vai ver os que caíram daí para frente, a maioria dessa mesma forma. Concupiscência dos olhos. O diabo falou assim, a serpente: olha aí para essa árvore. Olha para o fruto dessa árvore. E a Bíblia diz que ela viu que era fruto desejável. Nós temos que cuidar dos nossos olhos. Nós temos que santificar os nossos olhos. Coloque os olhos naquilo que traz vida, naquilo que edifica. Coloque os seus olhos na palavra de Deus. Paulo diz assim: é sua irmã, olha nos olhos dela, trate como irmã. Não fica olhando no corpo disso, no corpo daquilo, para com isso. Tem uns irmãos que a gente fica até com vergonha de ficar perto, porque parece que eles já estão tão viciados, que esquece que tem gente olhando. E eu sou fiscal, eu sou pastor fiscal. Por quê? Porque eu sou aquele que ensina e aquele que é profeta. Então tem que ter, o profeta fica fazendo isso mesmo. Aí você está olhando, aí passa uma irmã perto do irmão, dá vontade de ir lá e... Você já viu que ele sai da frente de Satanás? Como é? Você já viu? O cara fala: nós vamos ter um seminário, e o cara passou na frente de um seminário, e vai ser, o cara que ele voltou, e pá, sai da frente, Satanás. Não foi assim? Tem uns irmãos que dá vontade de dar um tapa. Respeita, irmão. Respeite você, respeite o outro, respeite a igreja, respeite Jesus. Olha nos olhos. As mais novas como irmãs, as mais velhas como mães. Deus nos ensina a ser puro. Está gostando? Primeiro, irmãos, a gente tem que entender que para onde você direcionar os seus olhos, vai ser para a vida ou para a morte, treva ou luz. Olha, olhando para Sansão, concluímos que apesar do fruto de uma promessa divina, Juízes 13:3, e impulsionado pelo Espírito Santo muitas vezes, 13:25 e outros, ele tinha um grave problema, não controlava seus olhos. Pelo contrário, vivia por eles. Primeiro ele viu uma das filhas dos filisteus, 14:1 e 2. E esta lhe agradou os seus olhos, 14:3 e 7.
Depois viu uma prostituta em Gaza, uma das cidades importantes dos filisteus, 16:1. Depois viu Dalila, 16:4, a mulher que o trairia e receberia de cada um dos seus príncipes filisteus 1.100 moedas. Dalila entregou Sansão. E o que acontece com Sansão? Primeira coisa, fura os olhos. Vira para o seu vizinho e fala: cuidado com seus olhos. Essa mesma síndrome acontece com muitos nazireus de Deus. Nós somos nazireus de Deus. A palavra nazir no hebraico quer dizer consagrado. Nós somos consagrados para Deus. Nós somos nazireus de Deus. E muitos nazireus, por causa dos olhos, estão perdendo ministério, família e um punhado de coisa. Emprego, vida próspera que Deus deu. Porque pensa que a sua posição lhe dá direitos disso ou daquilo. A concupiscência dos olhos de Davi não foi para a guerra, ficou no palácio, tudo muito bom, viu Batseba e ocorreu tudo que ocorreu. Separados para o serviço, santificados pelo Senhor, muitas pessoas vivem nesses dias escravos dos seus olhos. Estamos encerrando. Nos dias modernos, é a internet uma fonte inesgotável de pecado, onde os Sansões crentes de hoje se deleitam. Porque lá ninguém vê, pode entrar onde quiser, fazer o que quiser, manda nudes, tem gente suicidando por causa disso. Tenhamos cuidado. Deus é longânimo, 2 de Pedro 3,9, mas chega uma hora que ele diz: basta. Aos jovens, uma palavra: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Eclesiastes 11, 9. Serve para nós todos. Mas ele está advertindo os jovens por causa da energia dos jovens. Jesus falou que a candeia do corpo são os olhos. Se eles forem bons, nosso corpo terá luz. Do contrário, haverá trevas. Para quem você tem dado poder através dos seus olhos? Purifique esses olhos. Eu tenho uma notícia maravilhosa: o sangue de Jesus nos lava e purifica os olhos. Tome decisões novas. Tome decisões, fique sobre os pés. Perceba que em momento algum Deus impediu Sansão de pecar. Essa sensação de arbítrio pode nos trair. Esperamos que ele envie às vezes um sinal, raios, para dizer: você está em pecado. Não precisa, você já sabe. Não precisa, a palavra já disse. Ah, mas eu estou acreditando agora que não precisa confessar, que a gente pode tal, porque isso e aquilo. Acredita na palavra. Deus deu ao ministério o poder de ligar e desligar, de reter e de perdoar pecados. A igreja foi formada para ajudar pessoas a serem libertas do pecado. Evangelistas foram levantados para pregar a mensagem: arrependei-vos. Sansão viveu por sua concupiscência e pagou com sua própria visão. Perdeu os 2 olhos, ficando cego espiritual e fisicamente. Que possamos aprender a não fazer o que ele fez, nem seguir o seu caminho guiado pela vista. Cuidemos de nossos olhos, que eles sejam entradas de luz, e esta luz seja Jesus com sua palavra e vontade. Onde você fitar os olhos, haverá uma resposta. Se forem caminhos maus, a resposta, preste atenção, será as trevas. Mas eu vejo Josafá
fitando os olhos em Deus, e a resposta foi vitória. A Bíblia diz: olhai para o Cordeiro de Deus e sereis salvos. Para onde estamos dirigindo nossos olhos? Se você dirigir para lugar errado, a paixão virá, o sentimento enganoso virá. Se você dirigir os seus olhos para o lugar errado, o desenfreamento sexual virá. E aí não terá domínio, porque é uma coisa que ocupa a carne. Purifica os olhos. Não pare os teus olhos nas coisas más. Se chegar a colocar os olhos em alguma coisa que você sabe que não devia, logo tira os olhos e diz: o Senhor está comigo. O sangue de Jesus me purifica. Está entendendo ou não? Esse estudo está te ajudando? A quem você tem dado poder? Muitas vezes as palavras têm dado poder àqueles que querem vingar de nós. Muitas vezes, sabe, viu quando alguém vai ser preso? Que o soldado chega: cadê o capitão aqui? Coronel José Ferreira vai nos ajudar muito nisso. Chega e fala assim: fique calado, qualquer coisa que você falar, vocês também são soldados, vai ser usado. Não é? Se a pessoa fala besteira, vai ser usado. Cuida dos seus lábios. Não dê poder para aqueles que podem te prender, no bom sentido. Cuida dos seus olhos. Cuida do seu comportamento. O seu comportamento está dando poder para alguém. Se o seu comportamento é legítimo, é santo, é de Deus, é da maneira certa, está dando poder para Deus honrar o seu testemunho. Se não é, está dando poder para a gente falar mal e te destruir com palavras. A quem você tem dado poder? Deus nos deu poder de sermos feitos filhos de Deus. Amém? Levante suas mãos. Fale alguma coisa para Deus. Dê alguma resposta. Ore ao Senhor. Se tem alguma coisa que está pegando, fale com o Senhor, confesse ao Senhor. Se precisa tratar, fale com lideranças. Mas não seja mais escravo dos seus olhos, das suas palavras. Não dê poder aos adversários, não dê poder aos inimigos. Dê poder para que Deus possa trazer poder para a sua vida. Senhor, ministrei o estudo conforme a inspiração que o Senhor me deu. E eu peço ao Senhor que convença a igreja naquilo que o Senhor trouxe a nós. E que leve a mais outras riquezas de informações, para que vivamos santo e de maneira alegre na Tua presença. Que nós possamos nos contentar com o que temos e viver as nossas vidas para vencer as nossas batalhas e ajudando os nossos irmãos a vencer as deles. E alegrando com os que se alegram e chorando com os que choram. Senhor, lava os nossos olhos no sangue de Jesus. Lava os meus olhos no sangue de Jesus, Senhor. Lava os meus ouvidos no sangue de Jesus, pois muitas vezes aquilo que eu ouço tem trazido para o meu coração coisas que me me tornam refém. Lava os meus ouvidos, lava os meus lábios, Senhor, e santifica, que da minha boca saiam palavras de edificação, que para os meus ouvidos venham somente aquilo que edifica, que para os meus olhos a luz ilumine, que para o meu ser o Senhor seja a luz da minha vida. Oh, glória a Deus, obrigado, Senhor, fica conosco, e confirma a cura aqui de visões, confirma a cura de olhos aqui, Senhor, estigmatismo, miopia, glaucoma, queimaracaçuderaia, repreende essas enfermidades, ó Deus, tira as cataratas, opera esses milagres, tira essas cataratas em nome de Jesus, limpa os olhos, e limpa os olhos espirituais, nos fazendo cheios da luz, e que todo o nosso corpo seja luz. Habita em nós então, em nome de Jesus. Amém.